Quando se diz nas televisões portuguesas e alguns comentadores estranham a ideia de que o espaço público esteja colonizado pela esquerda e, basicamente, estas pessoas associam a colonização do espaço público à representação política, quando na verdade não é uma e a mesma coisa e a maior parte das vezes, e é assim que se tem uma vitória sustentável em qualquer forma de regime, a ideia de que o espaço público está colonizado pela esquerda, mesmo que a sua representação seja bastante diminuta, o que na verdade é o que acontece no dia de hoje. Eu venho mostrar-vos um instituto ligado ao atual líder do Bloco de Esquerda, uma figura mais discreta e, no meu entender, menos intensa do que Mariana Mortágua e, por conseguinte, será, digo eu, menos líder e um líder com mais fraquezas do que Mariana Mortágua, e tem um instituto ligado ao líder do Bloco de Esquerda que recebeu 6,4 milhões de euros dos contribuintes desde 2020. 6,4 milhões de euros. Vamos ver esta notícia produzida pelo Lobo Mídia, mais uma boa reportagem produzida. Sigam, estejam atentos, vale a pena, e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, instituto ligado ao líder do Bloco de Esquerda recebeu 6,4 milhões de euros dos contribuintes desde 2020. Centro de Estudos Sociais recebeu 6,4 milhões de financiamento público para investigação, entre outros, de vivências de pessoas LGBTQ idosas em Portugal e estudos de género nos currículos escolares. E tem aqui, basicamente, um percurso visual feito, que é o tal Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que está diretamente ligado ao Bloco e tem a entrada de dinheiro vinda por parte da União Europeia e vinda diretamente de Portugal. Este Centro de Estudos Sociais, fundado em 78 sob a direção de Boaventura de Sousa Santos, eleitor do Bloco, do qual foi diretor até 2019. Atualmente, o Centro de Estudos tem como vice-presidente da Assembleia Geral José Manuel Pureza, líder do Bloco. O mesmo foi no passado presidente do Conselho Científico da instituição. E, portanto, isto é importante dar nota porque não estamos a falar de pouco dinheiro. Nós temos que perceber que os dinheiros públicos, ainda para mais quando utilizados como ferramenta ideológica, temos que secar as torneiras em todo o lado. E eu acho interessante pensar nisto porque há pessoas, principalmente dentro do PSD, que dizem: sim, nós queremos a neutralidade das instituições, e queremos a neutralidade das instituições, e queremos a neutralidade das instituições. Eu, da minha parte, não acho que isso seja possível. Não acho que haja neutralidade das instituições. E, portanto, eu se tiver que escolher, e eu não estou a dizer que tem que se andar a financiar projetos de direita, mas temos seguramente que secar os de esquerda. Seguramente que secar os de esquerda. E, tanto, na medida em que eu nem sequer acredito que haja uma neutralidade possível, salvo raríssimas exceções em que isso realmente acontece, sendo que a neutralidade não é possível, no meu entender, eu acho que temos que ter uma atitude completamente contra-revolucionária, que é secar a torneira desta malta e ocupar um espaço que não ficará vazio. Aliás, o que aconteceu, e é uma das teses do professor Jaime Nogueira Pinto e que a apresenta muito bem, inclusive, não sei se nos 5 homens, se no livro dos 5 homens que abalaram a Europa, ou se na biografia de Salazar. Já não sei em que parte é que isso é. Mas basicamente Salazar tinha uma ideia de que tinha que controlar as narrativas institucionais e que se podia borrifar para as faculdades. E, portanto, de certa forma, até pessoas de esquerda que viveram na altura, estou a falar das gerações antigas, não é dos atuais que fingem como se vivessem debaixo do Estado Novo, havia um certo grau de liberdade nas universidades. E essa liberdade nas universidades, visto que a direita em Portugal teve uma tendência para rejeitar a influência das universidades, esse espaço acabou por ser ocupado. E, portanto, eu não estou a dizer que agora tem que se voltar a uma altura em que as pessoas são controladas e há PID e tudo mais. Não é nada disso. Mas, levando em consideração a simples tese de que não há espaços que fiquem vazios, eu prefiro e tenho a certeza absoluta que se há uma colonização que tem que ser feita, é nossa. Portanto, não há espaços vazios e vocês querem o quê? Escolher entre a esquerda e a direita em termos de colonização de espaço? Bom, meus amigos, então a questão é simples. Temos que encher as universidades de professores à direita, que eu não estou a dizer que tenham que obrigar os alunos ou sequer ensinar os alunos a ser de direita. Não é nada disso. O que eu estou a dizer é que se há espaços a ocupar, e eu não acredito que haja espaços que fiquem por ocupar, eu prefiro que seja a direita a ocupá-los. E não tenho qualquer dúvida sobre isso. E, portanto, eu acho que o primeiro passo, eu não tenho particular vontade de financiar
instituições de esquerda e, portanto, o primeiro passo é simples, é secar as torneiras destas pessoas. É simplíssimo. E a partir daí começamos a falar sobre outros temas. O SES também conta com o investigador Pedro Góis, que foi o diretor científico do Observatório das Migrações, nomeado pelo PSD, que em 2025, referindo-se aos imigrantes, afirmou: enquanto a população nacional pode permanecer em casa dos pais durante mais uns anos, quem chega necessita de espaço para habitar e, portanto, tem de incluir a habitação. E, portanto, às vezes ainda dizem, bom, mas o Tribunal Constitucional está relativamente equilibrado entre questões de esquerda e de direita, mas depois menciona o PSD de Rui Rio como o PSD que escolheu pessoas de direita. O Rui Rio não é de direita, nunca foi, nem nunca olhou, e bem, para o Partido Social Democrata como um partido de direita. O Rui Rio olhou para o partido como um partido de centro-esquerda, que é aquilo que sempre foram e que nunca deixarão de ser. E, portanto, é importante ter isso em consideração. Só em Portugal é que a social-democracia é uma coisa de direita, mas, enfim, já nem vou entrar por aí. Enquadramento ideológico. Numa investigação passada pelo Lobo Media, verificou-se que o SES recebia currículos de ideologia de género através dos seguintes programas: Diversity and Childhood, que pretende mudar atitudes sociais em relação à diversidade de género nas crianças em toda a Europa; Kinder, que consiste na pedagogia para questões de género e educação infantil. Ainda o SES é constituído por cerca de 5 grupos de trabalho e 7 observatórios, nomeadamente Grupo Intertemático sobre as Migrações, Grupo de Pesquisa em Sexualidade, Observatório Masculinidades.net, que pretende desenvolver, a partir de perspectivas feministas, uma reflexão crítica sobre as masculinidades. E depois tem aqui, em 2023, o Centro de Estudos realizou um curso de formação intitulado Neoliberalismo, o Nome e a Coisa, do qual contava com algumas figuras do Bloco de Esquerda: Mariana Mortágua, Francisco Louçã, José Manuel Pureza, Fernando Rosas, José Soeiro, João Rodrigues, ex-dirigente, Alexandra Abreu, Paulo Coimbra, peço desculpa, e Ana Drago. Portanto, está literalmente junto o Comitê Central todo. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Só faltava chamarem o Paulo Raimundo, a Paula Santos, quer dizer, está aqui o Comitê Central todo junto. Esta malta está a receber o dinheiro dos nossos impostos para este tipo de brincadeiras. Alimentam clientelas e permitem que estas pessoas, a cargo dos contribuintes, continuem a fazer a sua própria propaganda. E depois tem aqui os ditos projetos de investigação. O SES está inserido em 39 redes internacionais, entre as quais Eurozine, eu acredito que isto seja a Eurozone, que foi financiada em quase €500 mil por Soros. Entre os projetos de investigação que são financiados pela União Europeia destacam-se o Trace, rastreando a cidadania queer ao longo do tempo, envelhecimento, idadismo e políticos LGBTQIA+, na Europa; Homoclassism, a antiguidade clássica e movimentos LGBT na Grécia e Reino Unido e Estados Unidos; e depois, em paralelo, o Instituto recebe financiamento da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, que no período de 2020 a 2025 atribuiu um valor de quase €6,5 milhões entre os projetos financiados pela FCT, peço desculpa. Tem a Remember, vivência de pessoas LGBT idosas no Portugal Democrático; Engender, integração dos estudos de género nos currículos e práticas pedagógicas do ensino; Decoding Masculinities Towards a Enhanced Understanding of Media's Role in Shaping Perceptions of Masculinities in Portugal. Portanto, tem basicamente aqui um conjunto de investigações absolutamente inúteis, legislação antirracismo e de relembrar, claro, que o SOS Racismo propôs a punição deste tipo de questões que vão contra este tipo de formas de estar. E, portanto, basicamente o que tem aqui é muito simples de perceber. Tem aqui o Comitê Central, que tem aqui um espaço de propaganda, uma plataforma de propaganda financiada por todos nós, e que este Centro dos Estudos Sociais, só com um curso de formação, conseguiu juntar quase 6 ou 7 figuras, desde dirigentes, coordenadores, ex-deputados, militantes do Bloco de Esquerda. Nem vou falar da Ana Drago, porque acho que não merece qualquer introdução. E, portanto, meus caros, tem aqui, quando se diz que, apesar da mudança política, que pode ser circunstancial e pode estar circunscrita no espaço e no tempo, se não tivermos uma verdadeira conquista, e eu acho que se deve dizer mesmo assim, uma verdadeira conquista do espaço público, tornando as opiniões mais senso comum, que muitas delas atualmente são basicamente como aquele peixe no aquário, sendo o aquário o liberalismo, sendo o peixe a pessoa comum, que acha e trata as ideias liberais como o senso comum, quando na verdade não o são. Isso houve um processo de colonização das mentes e do espaço público, e mesmo na distinção
e na luta pelas opiniões do espaço público em termos de luta cultural, produção cultural, seja revistas, filmes, o que quer que seja, livros, o que quer que seja, nós temos que perceber que não haverá vazios. E se não haverá vazios, eu da minha parte não tenho qualquer dúvida sobre qual é o espaço que deve colonizar estes tempos e, portanto, temos que ter a noção que ou lutamos pelo espaço cultural e público ou ficamos com uma vitória política circunscrita no tempo e no espaço. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.